errado, hoje é domingo, dia 31 de agosto, estou gravando a nossa segunda aula assíncrona. Eu dei o nome para essa aula de Construindo a Aula Assíncrona, BNCC. E uma pergunta: construindo uma pedagogia da primeira infância? Vamos ver se vocês entendem por que eu coloquei nesses termos, né, com perguntas. Então, vou começar compartilhando com vocês aqui esse PowerPoint, que vocês estão vendo aí, então, na tela, né, e que a gente vai começar com uma máxima, né, que vocês já devem estar cansadas de ouvir. O currículo é um campo de disputa, vocês devem ter escutado isso nas disciplinas que trataram de currículo, e eu vou começar com esse chavão. Mas por que é importante? Porque eu quero que vocês entendam que nós estamos exatamente disputando concepções, né? Concepção de educação infantil, concepção de educação da criança pequena, concepção de ensino-aprendizagem ou de educação na primeira infância. Então, é preciso entender o que significa estar num campo, né, de disputa. Nós estamos disputando o conceito de qualidade da educação infantil, ou seja, o que significa uma boa escola para criança de 0 a 6 anos no Brasil, né? Outra disputa: qual é a função dessa instituição? Para que existem e por que a gente faz tanta questão, né, de que as crianças frequentem creches e pré-escolas, entendendo isso como um direito, né? O que significa exatamente ser a primeira etapa da educação básica? Qual é a creche e a pré-escola que nós queremos desenvolver, garantir para as nossas crianças no Brasil? O que exatamente essas crianças desenvolvem, aprendem, ampliam suas experiências? Que tipo de experiências são ampliadas nessas instituições, né? Como organizar os tempos, os espaços para que as crianças tenham uma educação de qualidade? O que é uma educação infantil de qualidade? Então, vocês estão vendo que todas essas perguntas fazem parte de uma discussão curricular para a educação infantil, né, e que está em disputa. O que eu queria que vocês entendessem, então, principalmente, é que a educação infantil não está dada, né? Ou seja, nós construímos uma educação infantil com essas características que estão descritas nas diretrizes curriculares nacionais que vocês viram, e que agora a gente vai começar a ver também na Base Nacional Comum Curricular, e a gente diria: pronto, então está tudo resolvido. Não está, né? Então, nós temos assistido um pouco essas disputas com as políticas do atual governo, né, que querem também fazer, concretizar um determinado modelo escolar com certas prioridades, né? Então, isso está sempre em disputa. Então, é preciso compreender isso, né? Inclusive, a gente pensando que o currículo, então, é uma resposta, né, uma tentativa de responder, ou seja, uma base nacional comum curricular, assim como as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, são formas de um país responder, né, essas perguntas, algumas delas que eu fiz aqui, muitas outras que a gente pode ir se fazendo. Então, coloquei essa fala aqui da Alice, no País das Maravilhas, né? Onde fica a saída? Perguntou a Alice ao gato que ria. Depende, respondeu o gato. De quê? Replicou a Alice. Depende de para onde você quer ir. Então, o currículo, como essa metáfora do caminho, né? Para onde que a gente vai, né? Isso é uma grande questão. Qual a educação infantil que nós queremos construir, tá? Bom, eu tenho 3 objetivos com essa aula que eu estou gravando para vocês, né? Primeiro, discutir uma visão de currículo que está expressa na base da educação infantil, que está definida assim: conjunto de práticas sociais e de linguagens promotoras de aprendizagens e desenvolvimento a serem experimentadas pelas crianças coletivamente. Então, nós vamos tentar entender o que é isso e como que está articulado, né, na letra B aí, como que isso se articula com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, se eu conseguir dar uma aula mediana sobre diretrizes curriculares, vocês vão ver que este conceito que está aqui na letra A, ele é uma reescrita do conceito que está nas diretrizes. Isso significa que a base, ela tem toda uma relação com as diretrizes curriculares nacionais, né? E um outro objetivo é compreender como que a linguagem verbal, ou seja, a linguagem oral e a linguagem escrita,
como que elas estão incorporadas na PNCC da educação infantil. Por que eu vou fazer isso? Como um exemplo, né, para a gente entender o que é a base, como ela está constituída, como ela está organizada. Eu vou usar a linguagem escrita como um exemplo, mas a gente poderia pegar qualquer uma outra área do conhecimento para fazer esse exercício. Evidentemente, eu peguei linguagem oral e escrita porque são são os meus objetos, né, de pesquisa, de estudo, etc. Tá? Mas aqui, para a nossa aula, eu queria que vocês entendessem como um exemplo. Bom, então esses são os nossos objetivos, né? E eu vou começar dizendo para vocês que partindo de duas premissas. A primeira, que a Base Nacional Comum Curricular foi elaborada tomando como parâmetro as concepções que estão nas diretrizes, então comecei dizendo isso. Por que isso é importante? Para a gente compreender que foram processos, né? Então, você tem a Constituição Federal, você tem a LDB, você tem o Conselho Nacional normatizando, a gente viu isso nas diretrizes. Então, a base não é mais uma invenção desgarrada de tudo que vinha sendo a Base Nacional Comum Curricular, ela complementa, é um documento que vai além, que esmiuça, né, que traz mais detalhes sobre essa organização. E a outra premissa de que as concepções que estão expressas na base, que vão ampliar essas concepções das diretrizes, são algo novo e é muito difícil de compreender. O que eu quis colocar nessa premissa? É que se a gente entender de onde partem, né, os princípios, como eles são estabelecidos, a gente tem mais chance de compreender que não é algo que se adapta facilmente, ou seja, já entendi a base, o que diz que é campos de experiência, na verdade, são as áreas de conhecimento, né, que a gente tem essa tendência, quando a gente está analisando algo que é absolutamente novo para nós, né, pegar o que a gente sabe, transportar automaticamente para poder assimilar, vamos dizer assim, o conceito do Piaget, né? Acomodar, né? Uma acomodação. Mas, nessa premissa, eu quero chamar a atenção, olha, é diferente dos currículos tradicionais ou da forma de se conceber currículo, né? Foi uma invenção pautada em princípios, em discussões que a área vem fazendo há muito tempo, mas que não é uma transposição simples, assim, não é possível se fazer uma transposição, nós vamos ter que mudar a lógica de pensamento, e isso que eu vou tentar fazer com vocês aqui. Bom, e aí, para não deixar todo mundo, então, perdido, vou dizer, nós temos algumas chaves para entender, e aí eu queria que vocês concentrassem nisso, né? Então, algumas chaves para entender essa nova perspectiva, que eu estou chamando de tão nova, assim, tão diferente, né, do que a gente entende como escola, entende como currículo, entende como educação de crianças, né? Essas chaves são entender que as crianças são protagonistas do processo educativo, entender que as crianças são sujeitos do próprio processo de desenvolvimento, elas participam ativamente disso, e entender que o cotidiano é a fonte do currículo na educação infantil. Então, vamos dizer que essas três chaves, né, ou lentes para a gente enxergar o que é a BNCC, podem nos ajudar, ok? Então, guardem isso, porque ao longo da minha exposição eu vou tentar ir tornando isso mais fácil de perceber. Então, vamos também dizer para vocês que é preciso refletir, né, por que essa ideia é importante para nós, a educação infantil, de pensar a partir dessas chaves, né? Porque aí eu vou fazer de novo aquela retomada, porque nós estamos em disputa, né? Então, sempre vou chamar a atenção para isso. Então, por exemplo, nessa perspectiva, o que se quer? Romper com uma lógica adultocêntrica. Então, essa ideia do modelo, né, que nós, talvez vocês tenham vivido na escolarização de vocês, talvez um pouco menos do que eu vivi na minha geração, mas essa ideia de que o professor concentra o saber, né, vocês já têm discutido bastante isso no curso de pedagogia, mas essa lógica da transmissão, eu sei, a criança não sabe, talvez isso seja mais fácil de entender, por exemplo, na educação de crianças maiores, né, você falar com um bebê, com uma criança de 2 anos, de 3 anos, como é que eu posso pensar que o conhecimento não está em mim, né? Mas que essa criança possui um conhecimento? Então, ver a criança romper com essa ideia
de que a criança não sabe absolutamente nada e que ela vai aprender tudo a partir de mim, o que eu disponibilizar para ela. Então, nós estamos querendo romper com essa ideia, né? E a partir dela também essa ideia da transmissão, do ensino como transmissão, essa ideia de que na educação infantil eu só posso ensinar aquilo que eu sei e ensinar aquilo que eu acho que a criança é capaz de aprender. Então, o que eu estou querendo fazer com vocês aqui é tirar um pouco o tapete e falar, gente, pensa, nós podemos aprender com os bebês, eles nos ensinam muito, né? Nós podemos ensinar para um bebê o que eu ainda não sei, né? Então, eu posso ensinar para uma criança e aprender junto com ela conteúdos e conceitos que eu ainda não domino. Então, sair dessa arrogância de achar que eles são tão pequenos, tão incapazes, tão indefesos, tão vazios, né? Que tudo que virá, virá de mim. Tá? Então, vamos ver se a gente vai construir isso. E aí, uma das formas que eu pensei em ajudar, né, em nos ajudar a pensar isso, é passando para vocês um vídeo que vocês já devem estar cansadas de assistir em outras disciplinas, mas vou fazer como o Mário Quintana diz, né? Repetir até ficar diferente. Nós vamos assistir Caminhando com Tintim, esse vídeo de 4 minutos e pouquinho, 4 minutos e meio, porque ele, para mim, é uma metáfora da discussão do currículo e da Base Nacional Comum em Educação Infantil. Tá? Então, vocês vão ver junto comigo, e depois eu vou trabalhar, claro, aquilo que eu retirei desse vídeo, que eu acho que ajuda nos conceitos que eu quero trabalhar com vocês. Tintim, vamos na casa da vovó depois da música? Vamos? Música. Da nossa casa até a casa da avó são 2 quadras. Para mim, calçada, ferragem, mercadinho e chegou. Para Valentim, pedrinhas, árvores, pedras soltas que toda vez tira e coloca, buscar encaixe. 2 ruas atravessadas para dar mão para mamãe. Poças d'água, pisoteia, alegra, refresca. Ai, que água suja, dizem uns. É água de chuva, meu caro. Ai, que delícia, apontam outros. Titi nem liga. Só pisa, pisoteia. Mas no percurso até a casa da avó, há também o que me parece mais valoroso para Tintim. Os 4 encontros, estabelecidos por ele desde o início, que nem sei precisar quando foi. Nesses eu só respeito e acompanho. Só olho e vibro. O primeiro encontro é com seu João, morador de rua e flanelinha daqui da rua, com quem o pequeno sempre conversa. Oi, meu amigo, vai passear? Blá, blá, blá. O pequeno soltar beijos infinitos e abanar, até não mais enxergar. Quando seu João tá dormindo, Tintim passa sussurrando, falando baixinho em respeito ao sono do amigo. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos e que o tempo é senhor de delicadezas, desafios e novidades constantes e intermináveis. No segundo encontro é com o Jorge, guardador de carros do restaurante da esquina, que, baiano como o pai, fica do outro lado da rua e todos os dias atravessa para conversar com Tintim, que o aguarda também diariamente ao vê-lo do outro lado. Dia desses, Jorge elogiou a sandália do pequeno e desde então a primeira atitude é abaixar-se e mostrar as sandálias. Tocas e olha para o amigo, que insiste, que lindas, muito lindas, que lindas, vamos ver, vamos ver. O terceiro encontro é com o homem do mercadinho. Quando tá com o seu gato, encontra ainda mais vibrante. Carinho, tropeço, atrapalhação. Mas quando não,
O simples ver o amigo e jogar-lhe beijos já é suficiente para seguir em frente. Atravessando a rua, os 3 senhores dão um almoxarifado do hospital, que às vezes são 2, às vezes são 4, às vezes é um só. Tintim desvia a rota para vê-los. Pega ali no colo, conversa um pouco e pronto, tá feito. Abana em despedida e corre disparada para frente do portão do prédio da avó. Todos os dias. Cada dia com um olhar atento sobre algo novo no trajeto, mas sempre com seus 4 encontros. A sentir falta quando algum não tá. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos, caminhares e destinos. Que o chegar não é mais valioso que a andança. Que o encontro é precioso e necessário. Bom, esse vídeo é uma delícia de vídeo, né, gente? E a gente fica pensando, oh meu Deus, na pandemia, como que as crianças estão sendo privadas, né, dessas experiências? Enfim, mas eu vou destacar algumas coisas. O vídeo, eu acho que teria muito mais coisas, né, para a gente poder analisar sobre diferentes óticas, mas o que eu estou querendo trazer aqui de uma forma com senso de oportunidade é o que esse vídeo traz para nós em termos de conhecimentos acerca do currículo, isso que eu quero explorar. Então, olha, a primeira coisa que eu diria é a própria concepção de currículo, né, como caminho, como trajeto, né, como possibilidade de chegar a algum lugar. Então, nesse primeiro ponto que eu exploro do vídeo é como essa mãe conduz o Tintim. Será que a gente poderia perguntar, será que é a mãe que conduz o Tintim ou o Tintim que conduz essa mãe, né? Então, pensar nesse processo, nesse caminho, né, e pensar nisso como utopia. E aí eu me lembrei daquele trecho que é citado pelo Eduardo Galeano, mas que a gente atribui a ele, mas não é dele, que é do Fernando Birri, né? Ele diz, a utopia está lá no horizonte, me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar, né? Então, o currículo é essa ideia, assim, onde eu vou chegar com essas crianças, né? O que eu quero construir com elas? Então, cada vez que eu vou tentando, vão aparecendo outras coisas, outros desafios. Então, para que isso? Exatamente para que eu não deixe de caminhar, e caminhar na direção certa, né? Bom, então essa é a primeira metáfora que eu queria explorar. Quem decide este caminho é a mãe, mas quem faz a forma dele acontecer é muito mais o Tintim do que ela. Bom, a segunda metáfora que eu queria explorar, a concepção de infância. Então, no filme, né, você vai ver o olhar do adulto. Então, quando a mãe diz assim, da nossa casa até a casa da avó são 2 quadras. Para mim, calçada, ferragem, mercadinho, chegou. Então, esse é o olhar do adulto, né? A gente está muito mais ligado na questão do produto, do que ele tem que fazer, do que no processo. E olha para o Valentim, né, como é que a mãe descreve o que é para o Valentim isso. Pedrinhas, árvores, pedras soltas, que toda vez tira, coloca, buscar encaixe. Então, isso que para ela é, né, calçada, ferragem, mercadinho, chegou, para ele é um mundo de possibilidades. Né? Para a criança, conta o processo, a investigação, a surpresa, o descobrimento. Né? Então, a gente chama muita atenção para esse olhar da criança sobre o mundo, que é um olhar muito próximo do cientista que quer descobrir, também do artista que vê a beleza, vê o processo, muito menos que produz. A terceira metáfora que eu queria explorar com vocês é exatamente do papel do adulto, o papel dessa mãe, né? Para a gente pensar de novo no currículo, o que é esse educador? Né, a concepção de ensino, de educação, de papel do educador. Então, para essa mãe, essa criança é repleta de conhecimento. Né? Ela não é uma coisa vazia que eu pego da minha casa e levo para a casa da minha mãe, da avó do Tintim. Né?
é alguém que sabe sobre o mundo, alguém desejoso de saber mais sobre o mundo. Então, essa mãe é alguém que oportuniza esse protagonismo. É ela, aí como eu estava dizendo, é essa mãe que decide para onde que eles vão. Né? Então, olha o papel do educador, de pensar nesse currículo. Né? Mas o quando, se ela decide para onde que vai, que é para a casa da mãe dela, né, da avó do Tintim, o quando ir é uma proposta que ela faz. Né? E o como ir é uma decisão também de respeito à forma do Tintim fazer essa trajetória. Então, quando ela diz, Valentim, vamos para a casa da vovó depois da música? Vamos? Então, quer dizer, tem um respeito, está ouvindo uma música, deixa eu combinar com ele como que a gente vai, e quando que a gente vai, né? Então, não há uma imposição, há uma proposta que deixa de ser da mãe para ser uma proposta dos dois. Né? E o Valentim concorda, e aí, então, no tempo em que ambos entraram num acordo, é o tempo em que vai acontecer esse caminho, essa trajetória. Né? Bom, isso é muito bonito no vídeo, eu acho, porque esse lugar do adulto e esse protagonismo que esse adulto enxerga na criança e possibilita que esse protagonismo seja exercido, ele é, do ponto de vista, ele é, no vídeo, garantido pela linguagem verbal, né? Então, esse lugar da mãe, que é um lugar que protege, que cuida, mas que faz isso acreditando na capacidade, na inteligência do Valentim. Vocês viram lá, né, que ela, no início do vídeo, quando ela fala 2 ruas atravessadas para dar a mão para a mamãe. Então, o Tintim sabe a hora de parar. Será que a gente, né, deixa essa criança usar? A gente acredita nas crianças, que elas são capazes já, nesse tão pequenininho, de já se proteger, se cuidar, né, de saber o momento que precisa da mão e a mão estar lá para ser estendida? Ou será que a gente não antecede numa super proteção exatamente porque a gente não confia na criança? Aqui eu estou falando muito metaforicamente, né? Nós não vamos deixar os meninos atravessando rua desde pequenininho, mas essa mãe construiu essa possibilidade com o Tintim, né? Certamente houve um processo ali de aprendizagem de muito respeito, porque ele para, porque ele não atravessa sozinho, não precisa sair gritando desesperadamente, né? Então, ela está lá para estender a mão, tem a proteção, tem o cuidado, né? Mas a confiança do que é que ele pode fazer sozinho. E ela diz, poças d'água, pisoteia, alegra, refresca. Ai, que água suja, dizem eles. É água da chuva, meu caro. Então, permitir as experiências das crianças sem super proteger, mas ao mesmo tempo estando ao lado, cuidando, protegendo, né, sem excessos. E esse protagonismo do Valentim, o papel de mediação da mãe, se eles se evidenciam nas falas, né, na narrativa em off que ela vai fazendo, também se evidenciam nas opções estéticas e técnicas da gravação do vídeo. Né? Todo mundo já reparou que a mãe não aparece, o pai, que é quem filma o vídeo, não aparece, as pessoas com as quais o Valentim interage, né? A não ser aquele senhor que abaixa, porque fica na altura do Valentim, eles não aparecem. Então, o protagonismo também tem uma opção estética ali da gravação de dar o destaque para essa criança, né? A posição da câmera, né? Onde é colocado. Então, eu acho que isso também é uma metáfora interessante, onde a gente vai colocar as nossas câmeras para poder, de forma que o protagonista seja a criança. Bom, então, vamos ver aqui esse trecho, né, que eu acho tão bonito, que diz, Valentim tem me ensinado sobre os caminhos, caminhares e destinos. Que o chegar, ai meu Deus, estou competindo, que o chegar não é mais valioso que a andança, que o encontro é precioso e necessário. E aí eu ainda coloquei aí o Guimarães Rosa, que vai dizer, me digo, o real não está nem na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Eu acho que isso é a cara do currículo de educação infantil. Nós não temos um lugar de chegada. A gente olha quanta coisa Valentim aprendeu nesse caminho, né, porque a mãe garantiu essas experiências, possibilitou que ele vivenciasse essas experiências, ele chegou melhor, chegou com mais conhecimentos, mas não se tinha algo, não, que você tem que aprender sobre a pedra, que, né, não é um conteúdo que okay? Então vamos devagar com o Andor aí. Então, eu fico pensando também,
nessa ideia, né, do Valentim ter me ensinado sobre os caminhos e caminhares e destinos, quando você diz que o mestre, de repente, é quem aprende, né, também do Guimarães Rosa, você pode pensar, claro, isso é óbvio. Por exemplo, na minha relação com vocês, adultas, né, que me ensinam muito, me ensinam cotidianamente. Né, essa profissão tão bonita que eu tive a sorte de exercer e vocês também exercerão, que a gente está em constante aprendizagem, né? O outro nos possibilita isso. Mas pensar nisso com um bebê, com uma criança tão pequena, né, exige muito de nós, né? Exige de nós adultocêntricos, de nós com um olhar tão pouco generoso. Então, esse convite que eu faço a vocês da gente limpando o nosso olhar para ver que, quem sabe, a gente tem a condição de aprendiz muito maior do que de mestre, né, de quem ensina. Então, acho que é um exercício de humildade nosso, muito necessário, de generosidade, e depois da gente reconhecer nessa humildade essa capacidade que as crianças têm de nos mostrar o mundo sob outra perspectiva, né, com outras lentes. Isso nos humaniza, né? As crianças podem nos humanizar. Bom, então, quarta metáfora que eu queria trabalhar são as interações. Né? Como que neste caminho tudo é muito bacana de aprendizagem do Valentim, mas são as 4 interações que ele estabelece que a mãe vai dizer o mais valoroso para Tintim são os encontros que ele consegue ter nesse caminho. Né? Então, o respeito ao outro, que nos possibilita essa aprendizagem, né, essa ideia das interações, e como que essa mãe, de novo, é capaz de retirar-se da cena para deixar que esses encontros aconteçam. Né? Então, muitas vezes a gente fala, nossa, mas ela não impede, ela não protege, né? Ela está ao lado e ela diz, vai viver sua vida, vai encontrar com esses seus amigos, eu só estou aqui para garantir que isso aconteça. Né? A importância das interações como meio de nos tornarmos quem nós somos, nós precisamos do outro, né, para a gente compreender. Bom, a quinta metáfora é a questão das linguagens, como que está presente no vídeo também, eu vou chamar a atenção para aquele momento, né? Quer dizer, todo momento dos gestos, do afeto, do carinho que permeia esse trajeto do Valentim, mas eu queria chamar a atenção para aquele momento em que ele repete, né, o gesto de mostrar o sapato. Uma criança tão pequena que já sabe, vamos dizer assim, as chaves da interação. Né, o que eu faço com esse, o que eu faço com o outro, ele não fala ainda, no entanto, ele já está repleto de signos, né, de sentidos que ele vai construindo, e naquela hora ele fala, eu sei que esse aqui gostou da minha sandália, deixa eu mostrar para ele a minha sandália e vai repetir isso. Né? Então, já são encontros repletos de significados, construídos por essas interações que são mediadas por signos, né, por símbolos. A sexta metáfora, o valor do cotidiano. Então, a rotina, né, a segurança de que aquilo se repete todos os dias. No entanto, não é uma rotina rotineira. Né? A mãe fala todos os dias, cada dia com um olhar atento para algo novo no trajeto. Então ele repete, os amigos estão lá, a hora de parar na rua, de atravessar, quer dizer, se o nosso olhar for um olhar adultocêntrico, nós vamos ver nisso uma rotina, de novo para casa da minha mãe, todo dia a mesma coisa, né? Mas o Valentim chama atenção para a maravilha desse cotidiano, né? Nunca é igual. Né? Mas sempre com seus 4 encontros a sentir falta quando algum está. Então, aquilo dá uma segurança da cotidianidade, da repetição, que não é uma repetição sem criatividade, sem novas possibilidades. Então, o cotidiano como fonte da ação pedagógica, a pedagogia do cotidiano. Nós, como adultos, olhar no cotidiano as possibilidades dessa criança que investiga o mundo, né, que quer saber, que quer conhecer e que vê beleza, né, nos detalhes, no que está acontecendo no cotidiano. Por isso a gente tem tanto a aprender com as crianças, né, porque o nosso olhar é sempre um olhar para o fim, né, a gente foi perdendo essa capacidade de observar,
né, e de se emocionar com a vida, né? Por isso essa alegria sempre da criança, né? Vamos andar de avião, né? Eu vou, o gosto do picolé a primeira vez, né? Então, isso é nos trazer essa possibilidade de rever o que a gente já foi capaz de ver, com as lentes que a gente usou e que não usa mais. Então, as crianças podem nos ensinar muito, estão nos ensinando e às vezes a gente não é capaz de enxergar. Então, até nessa lâmina, eu gosto muito, é um texto um pouquinho longo, mas eu vou ler com vocês que eu acho é, como é que fala isso, gente? Que resume bem isso que eu estou querendo dizer. Não sei se resume, que materializa isso que eu estou querendo dizer. Então, olha, a criança conhece o mundo enquanto cria. E ao criar o mundo, ela nos revela a verdade sempre provisória da realidade em que se encontra. Construindo seu universo particular no interior de um universo maior, ela nos mostra como é capaz de recuperar a polifonia do mundo, devolvendo para nós, através do jogo que estabelece com os outros e com as coisas, os múltiplos sentidos que a realidade física e social pode adquirir. Sonhando a vida na ação e na linguagem, descontextualizando espaço e tempo, subvertendo a ordem, desarticulando conexões, a criança problematiza as relações do homem com a cultura e com a sociedade. Precisamente essa dimensão crítica, frequentemente desprezada como sendo uma visão ingênua, infantil e mágica da realidade, que você, professora, deve aproveitar e explorar ao máximo o seu convívio com as crianças. Então, é sobre isso que a Solange Jobim falou tão bem. Quem sou eu, né, para usar essas palavras tão assertivas para dizer prestem atenção, porque não são vocês os únicos a ensinar. Né? Então, é essa delicadeza aí dessa relação. Bom, vamos aqui agora, saindo, sem perder o tintim de vista, sem perder esse vídeo, as metáforas que ele ensina, vamos chegando aqui perto da Base Nacional Comum Curricular e dessa relação que ela tem com as diretrizes curriculares nacionais. Então, olha, vou retomar o artigo 3º que a gente discutiu na aula passada, porque ele é muito importante para entender a base. Lá nas diretrizes a gente tem essa definição que eu já trabalhei, né, no vídeo passado, que é esse conjunto de práticas, eu falei sobre isso, o que significa ser um conjunto de práticas. E é um conjunto de práticas que faz uma articulação entre o que a criança sabe, né, e aqueles conhecimentos que a gente imagina ser direito delas vir a saber. Então, que são patrimônio cultural, artístico, ambiental. Para quê? Para que a gente possa ir caminhando no sentido do desenvolvimento integral dessa criança. Tá? Então, aí a gente já explorou bem e nós vamos ver que isso vai se traduzir na Base Nacional Comum Curricular dessa maneira. Então, o que é o currículo? Na base, se resgata esse conceito dizendo tudo aquilo que fazemos cotidianamente para articular os que as crianças já sabem, né, com aquilo que nós consideramos fundamental, que foi o que eu acabei de dizer. Bom, então vamos lá. Quais são as concepções que estão expressas lá nas diretrizes? Nós vimos a criança como eixo de planejamento curricular, o currículo como organizador do cotidiano, a brincadeira e as interações como eixo das práticas pedagógicas. Né? Em cada uma dessas questões aí, eu estou entendendo que vocês já estão dominando. Que brincadeira que nós estamos falando? Né? Não é a ação de brincar, mas a brincadeira como parte integrante ou determinante da cultura infantil, das culturas infantis. Né? As interações, o Tintin nos ajudou a ver como são importantes as interações para a gente se constituir como seres humanos, etc. Né? E deveria acrescentar que o papel das professoras, né? De não apenas planejar as situações formais de ensino, mas de reconhecer situações de aprendizagem, organizar os espaços, os tempos, os materiais, selecionar oportunidades para que as crianças possam vivenciar experiências de aprendizagem. Né? Então, a gente dá muito esses exemplos. Né? Como é que é isso, então, gente? Para a gente ir esmiuçando. Então, que currículo é esse que não tem o dia da letra A, o dia da letra E, né? O abraço do A com o I, o dia do abraço do A com o I, que é o I, ou então
o dia de aprender a cor amarela, hoje é o dia do... Se não é isso que se faz na educação infantil, o que que é? Então, um exemplo que eu gosto muito de dar, né? As crianças estão no pátio com você, professora, e aparece uma minhoca. Né? Ah, essa minhoca vira uma... Ai, grita, ela tem veneno, não tem veneno, ela tem osso, né? E se eu pisar nela, ela morre, sai sangue? Olha quantas perguntas as crianças estão se fazendo, né? Não, não, já pisei e não saiu. Ah, então não tem sangue? Então, vocês veem, são perguntas que eu não saberia responder, né, do alto dos meus 58 anos, como, né, doutora em educação, não sei o que tem dentro da minhoca, né, e por que ela não tem sangue. Enfim, eu posso ir para casa, diante de tantas perguntas que as crianças fizeram, organizar essas perguntas, levar para ela e começar uma investigação. Estamos falando aqui de projeto. O que eu estou querendo chamar a atenção? Eu vou ensinar para as crianças algo que eu também não sei. Então, lá naquele princípio, no começo da nossa conversa, está vendo? Educação infantil, eu posso ensinar o que eu não sei. Não é uma questão só, né? Não é uma questão de transmissão, mas de uma construção coletiva. Agora, eu sei o caminho, como a mãe do Tintim. Como que a gente vai percorrer esse caminho? Eu com o meu grupo, eu com as crianças também. Então, por isso, esse reconhecimento de não apenas planejar situações de aprendizagem, mas reconhecer. Nesse exemplo que eu dei, a professora reconheceu, né, que ali tinha um potencial de desenvolver várias coisas com essas crianças, de ampliar as experiências e os conhecimentos delas sobre várias coisas. Né? Então, eu gosto também muito dessa frase do Zabalza, que eu uso sempre, que ele diz assim: quais seriam os desafios de uma escola que tem como princípios, esses princípios que estão na Base Nacional Comum Curricular e nas diretrizes. Uma escola, ela precisa ser um profissional, né, talvez, ser capaz de abrir as suas portas de maneira a poder, como um novo mito do Rei Midas, transformar em educativo tudo que toca e ser capaz, ao mesmo tempo, de transformar em colaboradores do projeto educativo tudo aquilo que faz parte do ambiente, a natureza, as pessoas, a cultura. Então, olha o nosso desafio. Eu digo, é muito mais difícil ser este professor, que tem como desafio ser esse Rei Midas, que tudo que toca vira pedagogia, né? Porque tudo que está no cotidiano da criança tem um potencial enorme para ela aprender sobre várias coisas, de várias, né, perspectivas, e desenvolver várias áreas do conhecimento, né? E do saber humano. Então, é muito mais difícil do que quando você tem um currículo definido com, né, conteúdos e disciplinas, etc. Bom, eu vou entrar então agora, finalmente, na Base Nacional Comum Curricular, esperando que esse enorme preâmbulo que eu fiz ajude vocês a entender que nós estamos diante de uma ruptura, né? Não é nem uma superação, é uma ruptura com uma forma de conceber os processos educativos das crianças, né, na primeira infância. Então, o que é e como está estruturada a base? Então, a Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo, então não é uma opção das instituições seguir ou não, ele é uma norma, né, ele é uma lei. Ele define aprendizagens essenciais aí para todos, da educação infantil até o ensino médio, para toda a educação básica. É um documento referência para que isso é muito importante para que os sistemas de ensino e as redes de ensino organizem seus currículos. Então, veja, se vocês forem perguntadas, a Base Nacional Comum Curricular não é o currículo. Né? O currículo é a construção que se faz em cada instituição educativa por cada profissional que atua nela. Né? Então, senão seria muito louco eu estou falando aqui, né, que o currículo é o cotidiano, que o currículo parte da criança. Então, como que você tem um currículo nacional? Você não tem. Você tem uma base nacional para que as escolas possam construir seus currículos. Tá? Então, a base vai contribuir para alinhar programas de formação docente, vai garantir um patamar comum de aprendizagem a todos os estudantes. Isso é o que está colocado. Aqui eu coloquei nessa lâmina um problema que nós temos no sistema educativo, que foi essa ruptura enorme entre a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. E quando a gente vê a estrutura da base, a gente vê, então, que esse movimento não foi capaz, né, de superar algo que a realidade mostra para nós, que é essa ruptura, uma concepção de educação infantil
e uma concepção de ensino fundamental. Olha que eu não estou falando de prática, né, gente? Eu estou falando daquilo que a gente está concebendo. Tá? Então, olha, a educação infantil fala de direitos de aprendizagem e desenvolvimento, fala de campos de experiência, trazem os sujeitos, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, e fala de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento desses sujeitos. Né? Do outro lado, o que a gente tem? Direitos de aprendizagem. O ensino fundamental não trabalha com esse conceito. No lugar de campos de experiência, você tem áreas de conhecimento, competências específicas, componentes curriculares, competências específicas, componentes. No lugar de sujeitos, você tem a organização da instituição em anos iniciais, né, e anos finais, onde desaparece a criança, desaparece o pré-adolescente, né, que seriam os sujeitos dessa etapa. E no lugar dos objetivos de aprendizagem, você tem unidades temáticas, objetos de conhecimento, habilidades. Então, a gente não conseguiu equacionar, do ponto de vista normativo, o que a prática tem nos mostrado, que é esse gap, essa profunda ruptura que há entre o católico. Bom, a Base Nacional Comum Curricular, ela fala dos direitos de aprendizagem, que são 6, então, em vez de ver conteúdos, você fala, as crianças têm direito a conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Esses direitos é o que vai, é o eixo, né, para a gente pensar num arranjo desses direitos por meio dos campos de experiência. Então, em vez dos direitos estarem articulados com conteúdos, eles estão concebidos como campos de experiência. Então, um arranjo curricular que acolhe as situações, as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Esse é o conceito de campo de experiência. Então, olha, aqui eu quis chamar a atenção também. Os campos de experiência não substituem as áreas do conhecimento e nem as disciplinas. Tá? Então, não é, já entendi, fala, escuta, pensamento, imaginação é igual à linguagem oral escrita. Está errado, não é igual. Se alguém está fazendo isso, não entendeu o que é a Base Nacional Comum Curricular. Tá? Campos de experiência não substituem, eles não são a mesma coisa, não é igual. E as experiências não podem ser compreendidas como atividades. Eu vou fazer uma experiência com as crianças. Não é esse o conceito de experiência, né? Esse conceito do senso comum, vamos dizer assim, ou da experiência científica, do experimento, não é isso. Né? A gente tem trabalhado, o que fomentou, né, essa ideia dos campos de experiência, que está nas diretrizes curriculares e materializou-se na base, é esse conceito de experiência, que eu queria muito que vocês lessem esse texto. Se vocês já não leram, provavelmente algum professor da FAI já pediu para vocês lerem, e note que esse texto nota sobre o saber, sobre a experiência, o saber da experiência, do Jorge Larosa Bondia, né? Que eu até coloquei o link aí para vocês. Então, a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. É muito benjaminiano também. Como é que a pós-modernidade está roubando de nós essa capacidade da gente vivenciar experiências, como o Tintim, como as crianças, né, podem ser capazes quando a gente não atropela elas com o nosso adultocentrismo. Então, essa ideia no cotidiano, você se transformar por coisas que lhe passam, que lhe acontecem. Então, são 5 campos de experiência, o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, fala e pensamento. O que eu falei, gente? Escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Tá? São 5 campos de experiência. O que eu vou fazer? Essa aula está muito longa, você já tem 1 hora que vocês estão me ouvindo, então o que eu vou fazer? Eu vou parar aqui, vou propor algumas perguntas, vou criar um chat lá no Moodle para vocês falarem, tirarem dúvidas, problematizarem, e depois eu vou gravar um resto de aula que vai ser pegando a linguagem escrita, né, que eu já expliquei lá no início da nossa conversa, para mostrar como que ela atravessa todos os campos de experiência. Tá? E dessa forma eu quero mostrar para vocês
derrubar essa ideia de que é possível, por exemplo, na segunda-feira trabalhar um campo de experiência, na terça-feira trabalhar outro campo de experiência, né? Então, para dizer, não é possível isso, porque campos de experiência não são sinônimos de disciplinas ou de área de conhecimento, e como que, se eu pego esse objeto de conhecimento, que é a linguagem escrita, como que ela está presente em todos os campos. E claro que mais em um campo do que em outro. Então, eu costumo dizer, é entre o cristal e a fumaça. Nem tão rígido, né, que seja a área de conhecimento, então isso é igual àquilo, né? Vamos voltar aqui, por exemplo. Ai, meu Deus, eu estou fazendo uma bagunça aqui, gente. Espera. Por exemplo, né, eu pegar, por exemplo, corpo, gestos e movimentos. Isso é movimento, né? Vou dar esse nome igual era antes. Por exemplo, espaços, tempos, quantidades, relações, transformações. Isso é ciência. É claro que imediatamente eu penso, escuta, fala, pensamento e imaginação. Tem a ver com linguagens, tem a ver com linguagem oral. Sim. Então, entre o cristal e a fumaça. Um campo pode trazer mais uma determinada área ou mais algumas áreas. Pode. Mas esses conteúdos, essas áreas de conhecimento atravessam todos os campos. Então, entre o cristal e a fumaça. Não sei se compliquei, se eu ajudei, né? Mas não é igual, mas eu posso reconhecer em um campo mais uma área do que em outra, mas não é a mesma coisa que a área de conhecimento. Tá? E esse é o desafio, então. Como organizar, então, o currículo? Você, professor, tendo compreendido esses princípios, esses conceitos, como é que eu organizo isso? Né? Como é que eu faço disso um planejamento, uma organização sequenciada, né, para que eu possa garantir que essa criança tenha suas experiências ampliadas. Esse é o objetivo da educação infantil, né, nas mais diferentes áreas da vida dessa criança, emocional, cognitiva, né, afetiva, etc. Então, eu vou parar aqui, porque a aula ficou muito larga, né, para dar um tempo também para vocês pensarem sobre essas coisas. Ok? Ai, gente, sempre acho que ficou horrível, mas o pior vocês não sabem que eu não sei nem deletar isso depois. Um beijo, bom domingo, boa segunda-feira, boa semana.